Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 11, na qual falaremos hoje sobre as redes sem fios. E a pergunta da nossa aula de hoje é a seguinte: imagine que em um prédio comercial, todos os andares eles possuem o mesmo roteador wireless, tá certo? A conexão ela está apresentando sinais de instabilidade e alta latência. O que é essa latência? As informações estão demorando a trafegar pela rede. Sabendo dessas informações, ou com apenas essas informações, o que é que pode ser feito para melhorar o desempenho dessa rede sem fio aqui, dessa rede wireless? A gente vai entender um pouquinho do que pode estar acontecendo, inclusive é bem comum que isso aconteça quando você tem várias redes sem fios, como é o caso de um prédio ou de um condomínio, que uma pode causar interferência na outra. Hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. Muito bem, então fazendo uma introdução às redes sem fios, as redes sem fios, elas têm cada vez mais aumentado a sua participação nas redes de computadores, porque ela consegue muitas vezes diminuir os custos de instalação, por exemplo, e aumentar a velocidade, certo? Além disso, a rede sem fio oferece várias outras vantagens. Para a gente citar três aqui, por exemplo, você consegue oferecer conectividade a qualquer momento, em qualquer lugar. Você não precisa estar dependendo de um cabo, fisicamente, de uma mesa, estar com o seu computador numa mesa, para conseguir conexão com a internet. Então, de qualquer lugar da casa, por exemplo, você consegue acessar utilizando uma rede sem fio. Ela é razoavelmente econômica e fácil de instalar, porque razoavelmente econômica aqui, porque você não vai gastar com infraestrutura de rede, Você não precisa passar cabo de rede, às vezes você tem que fazer a infraestrutura para organizar esses cabos, então você não precisa. Você colocou o roteador wireless ali, colocou o cabo de internet nele, a rede já está pronta para funcionar. E ela pode ser facilmente expandida. Se você, por exemplo, não está com um bom sinal em algum lugar da casa, você pode simplesmente instalar um repetidor de sinal, tá certo? Que você consegue aumentar o alcance da sua rede. Agora falando um pouquinho das redes sem fios domésticas, basicamente a maior parte das aplicações de redes sem fios são nos domicílios, são redes domésticas. E essas redes elas são caracterizadas por serem pequenas WLANs, como a gente já viu, o W aqui de wireless. Toda a parte de LAN, a parte cabeada, ela se conecta ao roteador aqui, por essas portas, e toda a parte sem fio, a conexão que a gente utiliza para acessar o roteador são as antenas, ok? Não sei se vocês já fizeram isso na casa de vocês, geralmente na parte traseira do roteador, ele tem quase sempre 4 portas aqui, às vezes até a cor é diferente, pode ser, por exemplo, amarelo, tá certo? E a gente tem uma outra porta aqui chamada porta WAN, que ela tem geralmente também uma cor diferente das outras portas. O que são isso? Essas portas aqui que são denominadas portas LAN, está escrito aqui na figura bem pequeno, essa parte que está escrito lá. São as portas que a gente chama de Ethernet, tá? Essas são as portas internas do switch, do meu roteador, porque basicamente o meu roteador ele também funciona como switch. Se eu ligar os computadores via cabo nessas portas, eles estarão numa mesma rede, ok? E a gente tem a porta internet, tá certo? Que ela é utilizada para conectar o nosso dispositivo a outras redes, que geralmente essas outras redes, são as redes que compõem a internet, ok? Então, geralmente o modem, quando ele já não é integrado aqui no roteador, o modem é uma caixinha separada, a gente conecta o modem nessa porta WAN aqui, que seria a porta de internet. Ok, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre as redes sem fios, E as redes sem fios, elas funcionam por meio de ondas eletromagnéticas. São as ondas eletromagnéticas que transportam as informações numa rede sem fio, tá certo? As ondas eletromagnéticas, elas são reguladas pelos governos, ok?
elas são licenciadas para as empresas para várias aplicações específicas. Aqui no nosso caso, a gente tem alguns exemplos. Ó. Aqui a gente tem, por exemplo, no caso de ondas baixas, né, de baixa frequência, à medida que a gente vai aumentando aqui a frequência, repare aqui no azul, ó, o F é de frequência, então nesse sentido vai aumentando. A gente sabe lá da física, né, que quando aumenta a frequência, que é a velocidade que a onda ela oscila, né, a gente diminui o período, que é o tempo que leva para ela se repetir. Né? Então essa rede aqui, ela demora muito, essa onda aqui, ela demora muito mais a se repetir do que essa onda aqui. Essa onda tem alta frequência e baixo período. Desculpe, o contrário. Ela tem baixa frequência e um período longo, tá certo? E essa aqui tem alta frequência e um período bem curtinho. Aqui tem alguns outros exemplos. E a faixa do Wi-Fi, ele está aqui mais ou menos junto com a faixa das microondas, tá? Que é a parte que a gente chama de gigahertz. Então, tá por aqui, ok? Só para a gente situar em qual parte do espectro a gente está trabalhando. E as tecnologias sem fio, elas geralmente utilizam duas frequências, que são as mais comuns. A frequência de 2,4 GHz e a frequência de 5 GHz. Aqui, de novo, né, a gente tem os nomes que são dados às frequências, né? A gente tem lá, por exemplo, a frequência extremamente baixa, baixa, muito alta. No caso aqui das frequências que compõem as redes sem fio, no caso o padrão Wi-Fi que a gente normalmente fala, né? Elas estão aqui entre a ultra alta e a super alta, e no caso das redes de 5 GHz, elas compõem as frequências, são classificadas como super alta, ok? Aqui tem alguns outros exemplos, só para ilustrar onde é que cada tipo de frequência ela está localizada, né? Transmissão AM, por exemplo, é frequência média alta, e a transmissão FM ela é classificada como frequência muito alta, tá certo? Ou VHF, né? Very High Frequency. A gente geralmente utiliza o termo Wi-Fi para designar uma rede wireless, tá? Mas isso não é totalmente correto. Nem toda rede wireless é uma rede Wi-Fi. O principal órgão que é responsável pelos padrões sem fio é o I3E, né? Que a gente já viu que é um dos órgãos lá que regulamenta as redes. E o conjunto de padrões, a gente viu que o I3E ele tem vários padrões, né? 802, a gente viu alguns já na última aula. E o 802.11 é ele que controla as redes WLAN, as LAN sem fios. E dentro desse padrão, a gente tem diversos outros, tá certo? Que são, por exemplo, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.AC, que são todos padrões que compõem o que a gente conhece como redes Wi-Fi, tá certo? Então, todos esses padrões de rede 802.11 a gente chama de Wi-Fi. Geralmente, os equipamentos que atendem a esses padrões, ele tem esse selo Wi-Fi aqui, tá certo? Esse selo Wi-Fi ele é dado por um órgão que é chamado Wi-Fi Alliance, que é ele que identifica e testa os dispositivos que são compatíveis com esses padrões 802.11, né? E ele que dá esse selo Wi-Fi aqui. Então, por isso que acabou ficando conhecidos os equipamentos de redes sem fio, né, como padrão Wi-Fi, tá certo? Aqui, então, a gente tem um exemplo dos padrões, né, e suas características. Eu tenho os padrões aqui desde o 802.11a até o 802.11ac. Reparem que as letras do alfabeto, né, quanto mais novo o padrão, elas são crescentes, exceto por esse último aqui, né, que é o AC. Aqui também só tem os mais comuns, tem alguns outros tipos de padrões. O AC aqui é o único que meio que foge dessa referência, né, mas é fácil lembrar porque é o único que tem duas letras, duas letras mesmo, né, aqui no final, tá certo? O primeiro padrão que surgiu desse padrão Wi-Fi, desse conjunto de
padrões aqui 802.11, foi 802.11a. Ele conseguia trabalhar em duas frequências, que era 3.7 GHz e a 5 GHz. A velocidade aqui era até 54 megabits por segundo, tá certo? E a gente conseguia, no que a gente chama aqui no alcance outdoor, né, que seria no espaço livre, até 120 metros. No padrão indoor, com barreiras, por exemplo, paredes, esse tipo de coisa, conseguimos 35 metros. Surgiu, então, juntamente com esse padrão, 802.11, tá? Que ele é de 2,4 GHz, um pouquinho diferente, onde a gente conseguia até 11 megabits por segundo e basicamente o mesmo alcance aqui, né? Um pouquinho maior no caso do outdoor, com 140 metros. Esses padrões, o A e o B, eles foram aprimorados e surgiu então 802.11g em 2003, também na frequência de 2,4 GHz, só que ele já conseguia aqui uma velocidade maior, 54 megabits por segundo. Em 2009, esses padrões continuaram sendo aprimorados e surgiu o padrão 802.11n, que ele conseguia até 150 megabits por segundo, então 3 vezes mais rápido, e ele conseguia transmitir nas duas faixas de frequência, na 2,4 GHz e em 5 GHz. E o alcance dele também era maior. No caso, no ambiente com barreiras, ele conseguia até 70 metros, e no ambiente sem barreiras, ele conseguiria chegar até 250 metros. O último padrão, né, um dos mais recentes desse conjunto 802.11, é o padrão AC, tá certo? Que ele é de 2013. Ele transmite apenas em 5 GHz, a gente conseguiu uma maior largura de banda, e aqui ele consegue transmitir em até 877,7 megabits por segundo. Repare que esses padrões mesmo, né, esses dois últimos aqui, mesmo sendo padrões sem fios, eles conseguem alcançar velocidades até maiores que alguns padrões cabeados, né? Porque a gente viu que alguns padrões cabeados eles chegam até 100 megabits por segundo, que é o que a gente chama de Fast Ethernet. Esses dois padrões acabam sendo mais rápidos do que esses que a gente falou das redes cabeadas. Eu vou cortar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Na próxima parte, na parte 2 do vídeo, a gente vai continuar falando de redes sem fios, sobre os canais de comunicação sem fio.